Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores tragédias da história antiga. O dia em que Roma pegou fogo e mudou o destino do Império Romano para sempre. No ano 64 d.C., um incêndio devastador tomou conta da cidade eterna. Durante 9 dias, as chamas destruíram bairros inteiros, deixaram milhares de pessoas sem casa e levantaram uma dúvida que até hoje ninguém conseguiu responder. Quem realmente incendiou Roma? Ao longo deste vídeo, você vai entender como esse incêndio começou, o papel do imperador Nero, a perseguição aos cristãos e por que essa noite entrou para a história como um dos momentos mais sombrios da antiguidade. Roma antes do incêndio. Antes da tragédia, Roma era a maior cidade do mundo antigo. Com mais de 1 milhão de habitantes, a cidade crescia de forma desorganizada. A maioria da população vivia em prédios chamados ínsulas, construções altas, feitas principalmente de madeira. As ruas eram estreitas, cheias de lojas, barracas, lamparinas a óleo e fogões improvisados. Roma era poderosa, mas também era extremamente vulnerável ao fogo. O início das chamas. Na noite de 18 de julho do ano 64 d.C., um incêndio começou próximo ao Circo Máximo, um enorme estádio usado para corridas de bigas. O fogo encontrou tudo o que precisava para se espalhar. Vento forte, construções de madeira, ruas estreitas. Em poucas horas, o incêndio estava completamente fora de controle. O caos se espalha, as pessoas acordavam com o cheiro de fumaça e o barulho das chamas. Famílias fugiam desesperadas, carregando apenas o que conseguiam pegar. Muitos ficaram presos em becos sem saída. Outros voltavam para salvar parentes e nunca mais eram vistos. Roma havia se transformado em um verdadeiro inferno. 9 dias de destruição. O incêndio durou 9 dias seguidos. Dos 14 distritos de Roma, apenas 4 escaparam ilesos. 3 foram completamente destruídos. Os outros sofreram danos graves. Templos antigos, casas, mercados e registros históricos viraram cinzas. Milhares morreram. Centenas de milhares ficaram sem teto. Onde estava o imperador Nero? Quando o incêndio começou, o imperador Nero não estava em Roma. Ele estava em sua vila em Antium, longe do caos. Ao voltar para a cidade, Nero tomou algumas medidas. Abriu seus jardins para abrigar os desabrigados, organizou ajuda emergencial, reduziu o preço do trigo, mas mesmo assim, algo não parecia certo. As suspeitas boatos começaram a circular pela cidade. Algumas pessoas afirmavam que homens impediam o combate ao fogo. Outros diziam que novas chamas surgiam propositalmente em locais diferentes. E então surgiu a acusação mais famosa da história. Nero teria mandado incendiar Roma. Nerone tocou harpa enquanto Roma ardia. A famosa imagem de Nero tocando harpa enquanto Roma queimava atravessou séculos. Hoje, muitos historiadores acreditam que essa história pode ter sido exagerada ou até inventada por inimigos políticos. Mesmo assim, Nero tinha um sonho: reconstruir Roma como uma cidade ainda mais grandiosa. E depois do incêndio, ele fez exatamente isso. A nova Roma de Nero. Após a destruição, Nero iniciou um gigantesco plano de reconstrução. Agora, Roma teria ruas mais largas, prédios mais baixos, uso obrigatório de pedra. Mas o ponto mais polêmico foi a construção da Domus Áurea, o Palácio Dourado. Um complexo luxuoso, cheio de jardins, lagos artificiais e ouro, construído sobre áreas onde antes viviam milhares de pessoas pobres. A revolta aumentou. Um culpado precisava surgir para afastar as suspeitas de si mesmo. Nero precisava de um culpado, e ele encontrou um grupo pequeno, perseguido e mal compreendido: os cristãos. A perseguição aos cristãos. Nero acusou os cristãos de terem causado o incêndio. Muitos foram presos, torturados e executados de forma brutal. Alguns foram crucificados, outros queimados vivos. Alguns serviram como tochas humanas para iluminar os jardins do imperador. Essa foi a primeira grande perseguição aos cristãos na história de Roma.
As consequências históricas. O grande incêndio marcou o começo do fim do reinado de Nero. A confiança do povo foi destruída. A elite romana se voltou contra ele. Rebeliões começaram. Em 68 d.C., apenas 4 anos depois do incêndio, Nero perdeu o poder e cometeu suicídio. Acidente ou conspiração? Até hoje, historiadores discutem. Foi um acidente inevitável, negligência urbana ou um plano calculado? A verdade completa talvez nunca seja conhecida, mas o impacto daquele incêndio é indiscutível. E foi assim que o grande incêndio de Roma marcou para sempre a história da humanidade. Até hoje, ninguém sabe ao certo se tudo foi um acidente ou uma conspiração. Mas uma coisa é certa: depois daquela noite, Roma nunca mais foi a mesma. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.